Boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos no segundo ciclo internacional de palestras de arte sacra, memória e patrimônio, história, arte sacra em diálogo. Hoje, dia 11 de setembro, temos mais uma mesa de especialistas, de pesquisadores, que vão nos abrilhantar essa tarde de sábado. Gostaria de apresentar em nome do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, sobre minha coordenação na Unirio. Os alunos não só têm feito as pesquisas para as postagens nas redes sociais, como também estamos realizando pesquisas, e parte dessas pesquisas hoje serão apresentadas a vocês, né? O que reforça o perfil da universidade nessa triangulação entre ensino, pesquisa e a extensão. Então, serão muito bem-vindas as perguntas após as apresentações. Mais uma vez, o meu muito obrigada. Passo a palavra agora à museóloga Fátima Caraza. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais uma tarde de sábado. Eu gostaria de, em nome do Museu Diocesano de Arte Sacra, agradecer a presença de todos, assim como também o dos nossos diretores, né, o cônego Cláudio dos Santos, o padre Wanderson, também a museóloga Maria Martins, aqui presente também, e toda a nossa equipe. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de chamar hoje, né, como nosso moderador, o professor Fernando Porto. Ele tem doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, graduado em História pela Universidade Cândido Mendes e enfermagem e obstetrícia pela Faculdade de Enfermagem Luísa de Marilac. E ele é líder do grupo de pesquisa LACUDEM, que é o Laboratório de História de Cuidado, Imagem e Enfermagem. Seja bem-vindo, professor Fernando Porto. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Mais uma vez aí, obrigado pela parceria, doutora Márcia Valéria, doutora Maria de Fátima e todos os presentes. Temos alguns membros do grupo de pesquisa LACUDEM, um grande amigo, Francisco Javieri, das Ilhas Canárias, da Espanha, está presente aqui conosco. Talvez venha ainda professor Oscar e professora Maria Alice Curado, de Portugal, para passar essa tarde conosco. Então, deixo as minhas alunas apresentarem, que é resultado, então, dessa pesquisa que nós estamos fazendo, o levantamento a partir dos acervos artísticos das igrejas do Rio de Janeiro. Quero, então, apresentar Júlia Bocaiúva Cunha, aluna de graduação da Escola de Museologia, e, em seguida, Milena Gonçalves, também da mesma escola, ambas participantes tanto do meu projeto de extensão, quanto do meu projeto de pesquisa e, portanto, ligado ao professor Fernando Porto. Com a palavra, meninas, obrigada. Passo a palavra, então, à doutora Mercedes Neto, que é egressa da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, graduação, mestrado e doutorado, e atualmente é professora da Faculdade de Enfermagem da UERJ, do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública. Mercedes, a palavra está com você. Olá, tudo bom? Boa tarde. A apresentação está passando? Está aparecendo? Ainda não. Isso, vai começar. Ok, pode botar na tela de apresentação. Isso. Não. Volta. Isso, agora sim. Bem, organizando aqui, um minutinho. Bem, boa tarde a todos. Acho que, inicialmente, a gente precisa agradecer, eu preciso agradecer a Márcia pelo convite, muito obrigada. Agradecer a todos que estão aqui para dividir essa tarde de debates, né, no sábado. Como o professor Fernando disse, eu tive toda a minha formação no grupo de pesquisa LACUDEM,
né? Fiz não só o meu mestrado e o meu doutorado, mas enquanto aluna de graduação em enfermagem, trabalhei também meu trabalho de conclusão de curso e outras atividades de pesquisa no grupo de pesquisa La Cuidem. E depois, né, como o Fernando disse, prestei um concurso, entrei numa universidade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de Enfermagem e Saúde Pública, onde trabalhei, onde, dentro da minha profissão, né, como o Hugo, né, trabalha como enfermeiro nos setores de serviço de controle de infecção hospitalar, eu trabalhei por alguns anos, antes de entrar na universidade, nos serviços de vigilância epidemiológica, que basicamente trabalha com as investigações de surtos, epidemias e ações de prevenção e controle, né, de doenças transmissíveis e não transmissíveis. E aí, eu acho que seria uma grande questão perguntar, né, uma enfermeira com interesses pela arte, uma enfermeira com interesses dentro da história, para poder explicar muitas coisas que, às vezes, a técnica e a literatura cinzenta que a gente tem pesada do campo das biomédicas não consegue explicar, né? Então, eu ousei me aventurar nos estudos da história da arte, e aí, para começar minha apresentação, preciso pedir licença a Milena, a Júlia e principalmente a professora Márcia. Vocês são as expertas da área. Acho que foi Milena ou a Júlia que falaram assim, a sala está cheia de doutores e doutorandos, mas vocês são os expertos da área, vocês é que estão estudando. Eu sou enfermeira que ouso entrar no espaço de vocês e peço super licença para isso em todos os locais que eu vou, né? Bem, para o dia de hoje, eu trago algumas experimentações que fiz na minha tese. A minha tese trabalhou o aleitamento materno no Renascimento, e, à época, eu trabalhava na vigilância epidemiológica de uma maternidade aqui do Rio de Janeiro, que era uma maternidade que foi fundada nos modelos de humanização, de trazer a naturalização do parto e também do aleitamento materno. Então, uma das questões que surgiram naquela época das minhas experiências profissionais foram direcionadas para a minha tese de doutorado. Isso fez, né, há 3 semanas atrás, a minha tese fez 7 anos, e tem um tempo já, né, daqui a pouco ela está completando uma década, mas eu estudei o aleitamento materno através dos olhos de Leonardo da Vinci, e especificamente com essa imagem, que é a Madonna Lita, né? Essa imagem está no Museu de São Petersburgo, e eu até, na época, também consegui uma réplica, a gente trabalhou isso dentro do grupo, e teve seus desdobramentos, né? Então, para não fazer uma apresentação formal da minha tese de doutorado, eu trouxe algumas imagens para ir conversando com vocês como foi entendida esse produto de análise do aleitamento materno. E aí, assim, para começar, não tem como não falar da pessoa que trouxe, né, a Madonna Lita para os nossos olhos, né? Então, antes de começar a estudar a Madonna Lita, eu fui pesquisar, fui buscar leituras da história do autor da Madonna Lita, que foi Leonardo da Vinci. E alguns achados sobre a vida dele me fizeram compreender também as suas pinturas e as suas representações no mundo da arte. O Leonardo da Vinci, ele nasceu na Itália, em Chiano, né, num vilarejo que era próximo de Vinci, e por isso Leonardo da Vinci, né, na cidade de Toscana. Nasceu em 1452, era filho de um tabelião, né, e uma camponesa. Mas foi considerado por muitos anos filho ilegítimo. Como ele era ilegítimo, ele acabou não seguindo os passos do pai, os passos que seriam, né, dos seus ascendentes, pai, avô, bisavô. E o pai, que se casara com uma outra mulher à época, teve outros filhos e tal, pensou o que poderia seguir, né, de aptidão para Leonardo da Vinci. E ao observar as aulas que eram ministradas a ele, como ele se respondia aquilo, observou que ele tinha uma aptidão para pintura, para desenho, para as artes, de uma forma geral. E aí Leonardo da Vinci acabou abrindo um ateliê
E nesse ateliê ele começou a desenvolver a arte da pintura, a arte do desenho. Só que ali também, nesse ateliê, ele começou a ter uma compreensão da importância que tinha, né, a anatomia para ele compreender o corpo humano e nessa compreensão ele conseguir tirar do que tinha de dentro daquele corpo humano para fora, né? Na tese eu ainda trago um pouco, né, que esse pensamento ultrapassava a questão do artista, mas também de um artista que via aquilo pela ciência, alicerçado pela ciência, que a arte e a pintura que ele tinha, e posteriormente foi, né, diversas encomendadas a ele, precisava ser de fruto de um conhecimento, né, que tinha que ter uma mola de propulsão na experimentação e nos testes. Por isso também que ele é conhecido como um anatomista. São diversas as imagens e desenhos que ele trabalhou, que ele experimentou com o ser humano, corpo humano, antes de mais nada. É um período também do Renascimento que vai para o Iluminismo em seguida, né? Se não me falha a memória, Márcio. O Renascimento, e ali a gente já tem uma modulação da compreensão do ser humano como unidade central de uma sociedade, né, de um grupo de pessoas. Antigamente, Deus estava acima, Deus era algo que era muito cultuado pelas igrejas, pela igreja, e a igreja tinha uma força maior, mas nesse período a gente já começa a ultrapassar um pouco, que vem o advento da própria importância da ciência em si, do que é científico, paralelo àquilo que não era de conhecimento, né, que era leigo. E aí Leonardo da Vinci começou a fazer diversos experimentos. Ele tem um caderno só de desenhos, é disponível também na internet, todos conseguem ver. Mas ele experimentava, ele ia desenhando o ser humano, o corpo humano, nas diversas formas, né? Na medicina, na saúde, ele é considerado um dos maiores anatomistas da história. Os cadernos de Leonardo da Vinci, com os desenhos do corpo humano, é utilizado em diversas representações na anatomia, e porque ele fazia isso. Então, ele conseguiu, com as pesquisas, né, ele conseguia descobrir qual era o funcionamento dos órgãos, o funcionamento do sistema musculoesquelético, do coração. A gente tem aqui à esquerda, na parte inferior esquerda, o sistema geniturinário, parte musculoesquelético. Essas funções, né, a de rotação ali, ó, da parte superior à esquerda também, as rotações, né, musculares e articulações, e ele foi representando e fazendo anotações ao lado, né, do como aquela representação chegou até ali. Destaca-se que para ele fazer essas representações em desenhos, Leonardo da Vinci fazia pesquisas in loco, e para isso ele assumiu e aprendeu a função de dissecar os corpos humanos. Naquela época, o corpo humano, a secção, né, do corpo humano, a gente estava ainda era, né, considerado como algo profano, né, violar o corpo do ser humano. Mas, como eu disse, era um período de modulação, onde você já estava trazendo um pouco mais do científico para o rol, né, dos debates, e Leonardo da Vinci utilizava ainda esses corpos. Há alguns relatos que dizem que os corpos eram retirados da rua mesmo, né? Algumas pessoas que não eram provedoras não tinha casa, não tinha recursos e acabavam morando nas ruas, morriam também nas ruas, e os corpos não eram recolhidos, porque não existia uma política sanitária naquela época. Então, muitos dos artistas dos anatomistas, né, e dos médicos recolhiam esses corpos para estudos que eram realizados por eles nos ateliês e nos laboratórios que existiam. Leonardo também, nessas pesquisas, né, ele também bebeu muito da literatura que tinha sido escrita por Galeno. Galeno foi um médico e também filósofo no final dos anos 100, início dos anos 200 depois de Cristo, que teve uma grande teoria utilizada por muitos e muitos anos. Obviamente que hoje a gente não compreende mais dessa maneira, mas ele teve uma teoria que ficou conhecida na época e é conhecida até hoje como a teoria dos 4 humores, né?
onde o corpo humano ele possuía 4 humores e o que tivesse mais exacerbado naquele corpo poderia indicar algumas doenças naquele corpo, né? Que era a fleuma, a bilis negra, a bilis amarela e o próprio sangue. O que tivesse em demasia poderia identificar, né, uma possível doença. Então, pessoas que apresentavam-se mais amareladas, possivelmente hoje nós conhecemos como hepatites, algo assim, o Galeno dizia que podia ter um aumento ali da bilis amarela, e assim por diante, né? Cada humor tinha uma propensão a um determinado grupo de doenças, e naquela época ainda não se tinha ideia como se dava as transmissões pelos micro-organismos, né? Não tinha essa ideia do que era ser o micro-organismo, o vírus, a bactéria, o protozoário, enfim, o fungo que a gente conhece hoje que transmite essas doenças. E aí também, além de todo o corpo humano, Leonardo da Vinci também começou a fazer representações do que era o útero da mulher, como a mulher fazia a gestação de uma criança, e tem diversos e diversos desenhos de recém-nascidos e a posição, né, que hoje a gente conhece como posição fetal, mas que na época eram as posições que as crianças ficavam dentro do corpo e da barriga da mulher que gestava. Então, aqui a gente tem à esquerda, né, a representação do próprio feto, e depois à direita, que é uma das mais famosos desenhos de Leonardo da Vinci, que é a pintura do útero com o bebê dentro, com algumas possibilidades de representação do que hoje a gente entende como placenta, ou irrigação mesmo sanguínea de alimentação para esse feto, né, se desenvolver enquanto criança e depois nascer. Mas essa é uma das representações. Aí, mais uma vez, observem, né, existe aqui anotações, rascunhos de possibilidade. Aqui na parte superior à direita, onde tem a representação, né, da criança dentro do útero, existe uma possível, né, representação daquilo que seria a placenta, com as microvilosidades, que hoje a gente sabe que é o que faz a transmissão, né, e a alimentação do feto, né? Possivelmente ele quis tentar trazer isso. E aí vale ressaltar uma coisa também muito importante, que na época esses corpos que eram retirados das ruas, às vezes ficavam por muito tempo, né, sendo dissecados, eles entravam em estados de putrefação bem avançada. E muitas dessas representações, às vezes, não seguem o que a gente hoje compreende como real, porque quando dissecamos hoje um corpo humano, ele tem, né, condicionamentos no formol, enfim, componentes químicos que conseguem conservá-lo próximo daquilo que é real, né, daquilo que estaria vivo. E naquela época tem alguns desenhos que não são tão similares por conta disso. Outro desenho que ele faz, aí ele já tentando fazer a relação do corpo humano com do corpo da mulher, com a criança, e vai rascunhando, é esse desenho que eu acho que é o mais interessante para o aleitamento materno, que é a Virgem e a Criança, com Santana. Ele tenta rascunhar aqui, dá para a gente perceber que tem como se fossem 2 cabeças, né? Aí não se sabe se ele estava tentando rascunhar somente a Virgem de Santana com a criança, tem aqui uma possibilidade de ser um animalzinho. Em uma outra aula que a gente estava essa semana, a gente tentou imaginar que isso pudesse ser uma lontra, outros animais foram ditos, né? E a Virgem, mas ao final, a imagem que foi retratada e pintada por Leonardo da Vinci acabou sendo a Virgem, né? E a criança com Santana na proteção dessa Madonna com essa criança. Outro desenho que mostra de curiosidade das relações da mulher com criança e da mulher gestando essa criança, ou da mulher para o aleitamento materno, é esse desenho de Leonardo da Vinci também, conhecido como Plano Lateral de Coito entre o Homem e a Mulher. Está disponível também na Biblioteca Real de Windsor, além de desenhos, dos cadernos de desenhos que a gente pode achar na internet. Mas nessa imagem a gente consegue ver o coito entre um homem e uma mulher, é um homem penetrando uma mulher, eliminando aqui um líquido que a gente supõe que seja o sêmen, né? E esse sêmen que está sendo eliminado, além de irrigar e nutrir, né, a região do útero, esse sêmen também sairia e subiria até o seio materno,
onde geraria aqui o aleitamento materno, onde o sêmen produziria também esse leite materno. Nesse desenho, a gente pode ver essas ligações sendo construídas, né, entre o corpo humano masculino. Obviamente, o corpo feminino aqui, pela própria dominação masculina, né, do período e dos momentos seguintes, a mulher ela não tem sua representação aqui na sua totalidade, somente o homem, né? A mulher é representada apenas pelo espaço mesmo, pelo órgão reprodutor. E esse sêmen que sai daqui, ele sai da medula espinhal, né, que está totalmente ligada à região do cérebro, e essa produção desse líquido sairia dessa região, que pode mostrar também uma inferência, né, de possibilidade da inteligência sair por esse líquido, irrigar e fazer com que a gestação dessa criança seja profícua e depois uma boa alimentação através do leite materno que esse sêmen promoveu. Aí, dentro das representações, quando a gente começa a materializar nas pinturas, né, na plástica, depois, né, que o desenho ultrapassa as folhas de papel e vai para as telas, a gente tem diversas representações das Madonas alimentando seus filhos pelo seio, né? Essa representação das diversas que existem, né, não vai dar para trazer todas hoje aqui, mas essa Madonna da almofada verde é uma das Madonas que mais me intrigaram na época da tese. Obviamente, não era a minha imagem objeto, a minha imagem objeto foi a Madonna Lita, mas ela foi que mais me intrigou, pois era a única onde tinha o contato olho a olho, né, da criança com a Madonna, na hora do aleitamento materno. O que muito, né, se a gente ao fazer um paralelo com os dias atuais, é o que é preconizado na humanização da relação mãe-filho, né, mãe e bebê, e estabelecimento de vínculo primário para a relação dessa mãe, dessa criança, e para o sucesso do aleitamento materno. As outras imagens que a gente já começa a ver, da Madonna e a criança, a criança já está olhando para o telespectador, né, aquele que está observando a imagem, mas já começa a ter alguns indícios aqui, e até parafraseando um pouco o professor Fernando na outra fala dele, né, alguns indícios, rastros e vestígios que ele usou como referência a Carlo Ginzburg, de algumas pistas do cenário que essa mulher faz o aleitamento materno. Aqui a gente observa que é um ambiente interno, possivelmente um castelo ou um espaço onde ela tem a privacidade, porque no momento do aleitamento materno havia, né, e há até hoje, o despir, né, do corpo humano, e que para aquela época, né, a mulher deveria fazer isso no privado. Essa outra imagem, que é a Virgem e a Criança, a criança também está olhando para a tela, né, a Madonna parece estar olhando também para a criança, mas nesse momento não tem o aleitamento materno, mas tem o toque da criança com o seio. É um momento da intimidade e do acesso que a criança tem para essa mulher. Naquela época, eu também descobri pela história no Renascimento que a criança ela não era entendida como um homem ou uma mulher, né? A criança tinha era análogo a anjos, né? A algo que não fosse sexualizado. E por isso a criança tinha liberdades de ver e de toques que o adulto não tinha, né, entre um homem e uma mulher, ou entre mulher e mulher, e homem e homem à época, porque a sexualidade se dava depois da fase adulta. E, enfim, chega a imagem, que foi a imagem que foi analisada na minha tese de doutorado, que foi a Madonna Lita. Essa imagem ela foi totalmente recortada na minha tese, e ali a gente descobriu e identificou, né, algumas possibilidades de representações para o aleitamento materno. E as codificações foram diversas, desde as janelas que representam o privado, como foi uma outra Madonna que eu trouxe, até mesmo o penteado dessa mulher, né, dessa Madonna, perdão. As janelas em si, diferente daquela primeira apresentada, parece que ela se situa num espaço que possa ser uma torre, né? Um espaço superior. Locais que eram
moradia de pessoas que eram afortunadas, que tinham renda, que tinham recursos, né? E também, mais uma vez, corrobora aí um ambiente que é privativo, né? Que protege um segredo, que faz com que haja um certo recolhimento para um ato que, à época, era considerado também do privado. Nessa pintura específica da Madonna Lita, a gente entendeu como um dos espaços que pudesse ser reservado para a amamentação. Outro ponto que a gente fez foi uma triangulação para entender, né, essa ligação possível pelo olhar. Aqui a gente também, além da Madonna na almofada verde, Madonna Lita chegou mais próximo dela, né, que é aquela que a criança consegue olhar para a Madonna diretamente. Madonna Lita chega mais próximo dessa outra Madonna, mas ainda assim essa criança ela está olhando pela imagem, pelo espectador, né, olhando para o espectador daquela imagem. Também, estudando essa imagem, a gente também descobriu uma possibilidade dessa criança ter sido desenhada depois, o que não dá para afirmar, né, se essa representação era assim anteriormente. Há um indício que Leonardo da Vinci pintou a Madonna, fez toda a retratação do cenário, da vestimenta, de toda a Madonna, mas que a criança foi desenhada e pintada pelo seu ajudante no ateliê. Isso porque existem outros desenhos de autoria desse ajudante e que são muito similares a esse bebê, né? São protótipos muito similares a esse bebê. Outro indício para o aleitamento materno foi a vestimenta na cor vermelha, né? E aí essa vestimenta, antes desse detalhe, a gente viu, né, que as próprias cores, o vermelho e o azul, eram cores mais caras de tingimento daquela época e que provavelmente corroborando com o espaço privativo para amamentação, né, dessa torre alta, enfim. Essas cores poderiam denotar também que esse desenho foi feito de uma mulher que tinha uma Madonna que provavelmente tinha recursos, né, também à época, mais um indício. E nessa vestimenta, na coloração, na parte interna da roupa, existia um espaço uma espécie de costura que podia abrir e fechar com a possibilidade da saída do seio dessa mulher para o aleitamento materno, né? Como vocês podem ver aqui à esquerda, não sei se dá para ver direito, mas aqui tem a mão da criança segurando o seio e que na imagem, na totalidade, dava para ver que ela estava tocando, né, ao seio e no ato de aleitamento, no ato da amamentação. À direita, a gente consegue ver o outro lado da vestimenta, onde localiza-se o outro seio, e ali a gente tem a estrutura, né, fechada, né, para ser aberta numa possível outro ato de aleitar. Aqui, mais uma vez, aquela parte como eu né, demonstrei. Aí aqui já a criança mesmo aparecendo com o bico do peito. E aqui é uma região dos pés que é colocado na parte inferior, porque um dos entendimentos que a gente compreendeu também do aleitamento materno, que era a sustentação dessa criança, né, no colo da mãe, e a forma como se segura em formato C, que perdura até hoje, né, como uma forma mais prática de descida do leite e dessa criança poder ser alimentada. Seguindo ainda e tentando fazer algo próximo à Madonna Lita, que está com a sua criança, né, no ato de aleitar, na época o grupo de pesquisa também desenvolvia outras teses de doutoramento, e uma delas é da doutora Andréa Neves, que fez as relações também, né, mãe e filho, como eu fiz com a Madonna Lita e a criança, foi feita também com a Pietà, que seria Maria com Jesus Cristo, né, morto nos braços. E como, ao colocar as duas imagens juntas, uma ao lado da outra, representam, né, o acolhimento, a recepção e o cuidado dessa mulher com essa criança ou com o filho, né? Seja na vida, no ato da vida, de dar a vida, ou do recém-nascido no aleitamento materno,
ou no ato do fim da vida, que é com a morte. Nessas representações, a gente consegue ver também uma circularização e a imagem se perdura e se reconecta em outras representações. Aqui à direita, a Madonna Lita, como a gente vem falando até agora, e à esquerda, a reencarnação de Madonna Lita, que é um retrato, um desenho de Selma Todorova, que faz a representação do aleitamento materno, mas, ao fundo, ela faz a representação de uma outra pintura, que é a pintura da Madonna Lita, né? Algo como a inspiração para aquela pintura vir de uma outra pintura, de uma outra representação do aleitamento materno. E aí, na tese, a gente começou a ver o que era referência, o que era referenciado, e diversas foram as imagens que se tornaram referência para a própria Madonna Lita. São Madonas de todo um período, né, renascentista. Os desenhos do Leonardo da Vinci eram referências para isso. E a Madonna Lita, pela circularidade cultural, se torna referenciada em outras imagens, em moedas, em outras representações, esculturas. A circularidade cultural foi conceituada por Carlo Ginzburg por meio da cultura popular e definia pelas relações que se mantém a cultura dominante, e no caso a representação da Madonna Lita sendo dominante nas representações futuras, mas que também Vanfas fala, né, que se conceitua por intermédio de uma dinâmica entre os níveis culturais do popular para o erudito, né? Da Madonna Lita a uma moeda, da Madonna Lita a um desenho de um blog, e assim perdura, né, as representações culturalmente. Com essa produção dessa tese, e com a colega que eu falei para vocês, a Andréa Neves e o professor Fernando Porto, ao concluirmos a nossa tese de doutoramento, nós materializamos isso em um livro, que é esse daí, Cuidado, Arte e Cultura, que divulgo para vocês, que é este daqui, que está fisicamente, que eu não sei se vai aparecer direitinho aqui na imagem, e que está disponível nas lojas para vocês conhecerem um pouco mais das nossas produções e da nossa pesquisa. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição e aberta para a gente começar o debate. Obrigada. Obrigado, doutora Mercedes. Pode descompartilhar isso, muito obrigado. Inclusive, eu não sei se o professor Francisco da Ilhas Canárias continua na sala ou se ele já saiu por algum motivo. Ele foi quem fez o pós-fácil do livro. Ele fez o pós-fácil na língua, ou melhor, no idioma espanhol, e também diversas contribuições. Bom, apresentamos